Tá aí, agora a gente fala com ela, a doutora Luciana Nepomuceno, especialista em Direito Eleitoral. O professor já está aqui na ponta da linha com a gente para participar do Central 98. Bom dia, Luciana. Ei, Carol, bom dia. Ei, meninos, bom tudo dia, bem? Lu. Tudo ótimo, melhor agora com sua presença aqui. A gente gostaria que você estivesse aqui no estúdio, mas está remotamente com a gente aí. A tecnologia, né, possibilitando várias coisas. A gente está aqui conectado para fazer mais uma entrevista especial com a Lu nesse Central, né, Paulo? Antes da entrevista com a Lu, eu queria que ela rapidamente falasse a respeito de uma conquista da OAB, porque ela participou muito determinadamente. E para a gente ganhar tempo, Lu, dá a resumida do que foi a Assembleia, a reunião em Brasília da OAB e a decisão que a OAB tomou, que é uma das suas lutas aí como advogada, mulher. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Ei, meninos, acabei que eu não cumprimentei vocês e nem aqueles que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. E eu tô muito triste, Carol, que hoje eu me fantasiei de Mamãe Noel para estar aqui com você. E só vai conseguir me ver da parte da cintura para cima. Mas tudo bem. Como sempre. Tudo em prol do distanciamento social. Tá aí, Lu. Mas respondendo aqui a pergunta do Paulo, semana passada, mais especificamente na segunda-feira, nós tivemos uma conquista histórica para a advocacia. Nós votamos lá no Conselho Federal a instituição da paridade entre advogados e advogadas, porque nós somos, em termos numéricos, as mulheres representam 49,9% da advocacia, ou seja, nós somos a metade. Mas esse número percentual, ele não se reflete em iguais proporções quando nós vamos verificar o número de mulheres que nós temos nos espaços de direção da ordem, né? Que são os conselhos estaduais, são as diretorias, o Conselho Federal, a própria diretoria da OAB Nacional. E com essa votação, no ano que vem, 2021, todas as chapas que forem concorrer para as eleições no âmbito da OAB, elas terão que ser paritárias, ou seja, 50% de homens e 50% de mulheres. E essa paridade também deve ser observada nas diretorias. Então, nós não podemos ter mais uma chapa que colocam, exemplo, 10% só de mulheres. Agora, todas as chapas terão que ser paritárias e isso foi um grande avanço. E além dessa questão de gênero, nós tivemos também uma conquista racial, 30% de cotas raciais, ou seja, nós vamos ter também a obrigatoriedade de negros agora nas chapas da OAB. Então, é a OAB dando passo aqui, sendo vanguardista nesse cenário em prol da democracia. Tá aí, Luciana, então, trazendo pra gente essa novidade. E agora a gente vai começar a falar sobre a questão de vacina. Todo mundo ansioso pela chegada de uma vacina, um tema que tem gerado muita polêmica. E o Supremo autorizou medidas restritivas para quem não se vacinar contra a Covid-19, né, Lu? A gente está nessa discussão aí, se pode obrigar a pessoa a tomar, se pode proibir, como é que fica essa questão aí? Se pode, né? Ah, não, se você não tomar a vacina, você não pode embarcar no avião, não pode entrar em determinada cidade, em determinado estado, não pode matricular na escola. Como é que ficou essa questão? Carol, para a gente deixar claro o que o Supremo decidiu. Ele fez uma divisão, né, uma separação entre o que é vacinação compulsória e vacinação forçada. Aí eu vou dar o exemplo, fazendo um paralelo com um tema que o Paulo gosta muito, voto obrigatório, né? Então, vamos lá. Não, mas eu já pensei, vou falar do voto obrigatório. Vamos aqui. O voto, ele é obrigatório. Paulo não concorda, mas ele é obrigatório. Ou seja, se você não for, você vai pagar aquela multa. Pequena ou não, você paga uma multa. Ninguém, ou seja, ninguém, eu falo, o Estado, ele não vai na sua casa e te obriga a ir na sessão e votar. Mas o voto é obrigatório. O mesmo exemplo eu posso dar com o cinto de segurança. É obrigatório usar um cinto de segurança. Se você é parado na blitz, você vai ser multado por não estar com o cinto de segurança. Mas o policial não vai te colocar compulsoriamente, ou seja, forçadamente, você a usar o cinto. O
O mesmo foi o que decidiu o Supremo na semana passada. A vacinação ela é compulsória, mas ela não pode ser forçada. Ou seja, a pessoa não vai te pegar dentro de casa e te levar ali para poder tomar a vacina, porque isso viola, obviamente, a sua liberdade individual, a dignidade da pessoa humana, mas ela é, no caso, compulsória, significando que podem ter medidas restritivas caso você não se recuse a se vacinar. A própria Carol deu um bom exemplo. Você pode ser proibido de entrar num avião, num cinema, pode sofrer multa caso você não se vacine. Por quê? Qual que é o objetivo da vacinação? Proteger a coletividade, principalmente os mais vulneráveis. E o direito aqui da coletividade, obviamente, ele se sobrepõe a um direito individual. Cada um pode manter a sua crença. Ah, não quero me vacinar. Ok, mas também você não pode, com a sua escolha individual, prejudicar o direito, que é um direito de todos, à saúde. Fico muito feliz quando você compara com o voto, porque você me dá a certeza de que, assim como a vacina, votará quem quer e já fica sendo facultativo o voto no país a partir daí. Muito obrigado por esse alento que você acabou de me conceder. Não está lá na decisão do Supremo falando que a vacinação é facultativa. Não tem ela isso não lá. é compulsória. Não. Eu até pego a fala... Ela é compulsória. Não, ela é obrigatória, ela é obrigatória, mas não compulsória. Se fosse compulsória, aí teria um problema muito sério. Compulsória, você teria que ser levado arrastado de casa para vacinar. Não, Paulo, vou te corrigir. O que é compulsória não significa que seja forçada. A diferença entre os termos aqui que foram utilizados é o quê? Vacinação forçada é esse que você é arrastado contra a sua vontade. O compulsório significa essa compulsoriedade que o Estado, no sentido aqui município, né, a União, estados federados podem tomar medidas para implementar essa compulsoriedade. Exemplo, multa. Exemplo, proibição que você frequente determinados espaços públicos. Então, o que o Supremo seguiu foi o que é a vacinação forçada, que não pode ser inconstitucional falar que a vacinação é forçada, mas ela é compulsória. Luciana, uma dúvida que eu tenho é porque a decisão fala da União, os estados e os municípios. Mas numa empresa privada, igual vocês citaram o exemplo de uma empresa aérea pode fazer essa restrição. Isso pode acontecer mesmo com, por exemplo, o município aqui em Belo Horizonte não tem essa restrição, mas uma empresa ela pode, diante dessa decisão, tomar essas medidas? Não, vamos lá. O que o Supremo decidiu, João, foi que cada estado ou município, né, pode tomar as suas medidas, as suas determinações. Nós estamos vendo aqui que em cada município nós temos as suas medidas de restrição. Tem uns que liberam a bebida alcoólica, outros não liberam a bebida alcoólica, ou seja, nós estamos vendo essas distinções entre os municípios de acordo com a realidade local. Então, quem vai determinar é o município ou estado que vai determinar quais serão as medidas restritivas e, no caso da vacinação, para forçar, né? Para que a pessoa seja levada a tomar a vacina, seja convencida a tomar a vacina. Luciana, então... Não vai ser a empresa por si só, vai ser quem faz, que a determinação vem do poder público. Sim. Uma coisa que você falou aí, né, que eu acho importante a gente explicar também, então quer dizer que essa decisão do Supremo, ela dá o direito, por exemplo, de se colocar uma multa caso a pessoa não queira se vacinar, no mesmo molde que a gente tem da eleição. Ah, não, eu decidi que eu não vou, mas vou ter que pagar uma multa ali por essa decisão. Isso caberia, então, nessa decisão também, além dessa proibição, não pode embarcar, não pode entrar em determinado local, poderia também ter uma multa para quem decide que não vai tomar a vacina contra a Covid-19? Exatamente, Carol. O que o Supremo decidiu foi que essa compulsoriedade, ela se dá através dessas medidas restritivas, né? E a multa é um exemplo clássico. Vamos voltar no exemplo do cinto de segurança. Você pode falar, não quero usar cinto de segurança porque vai amassar minha camisa. Mas se você sofrerá multa caso você seja pego sem usar o cinto de segurança. Então, a multa é uma medida coercitiva, inclusive de conscientização. E é o mesmo caso aqui para vacina. Pode ser, sim, vir a ser determinada multa caso a pessoa não queira se vacinar. Porque a questão aqui, gente, não é a multa, é o direito
da sociedade, né? Que está sendo colocado em risco com uma opção individual de cada um. Mas isso nós não teremos o risco de ter aí um excesso de judicialização. Eu não tomo a vacina, aí eu vou lá e entro com uma série de recursos. Eu contrato a doutora Luciana Nepomuceno, que é uma advogada extremamente competente, e entro com um recurso dizendo que eu não quero pagar essa multa porque eu não quero me vacinar. O próprio presidente da República está dizendo que o corpo é dele. Como é que vai fazer isso? Mas vamos lá. Primeiro ponto, excesso de judicialização, eu já entendo que nós já estamos tendo, Paulo. Essa guerra de liminares, né? Vende bebida, não vende bebida, já fecha o boteco, abre o boteco, já é um excesso de judicialização. Então, a matéria relacionada à Covid e as medidas restritivas dela decorrentes já estão no judiciário. Agora, essa questão, eu não poder ser multado, eu não poder ser impedido, é exatamente o fundamento que o Supremo decidiu. O Supremo decidiu que o direito que prevalece é o direito da coletividade sobre o direito individual. Então, você pode chegar e falar assim, não, mas eu vou discutir a multa, ok. Mas o Supremo já falou que o que prevalece aqui na verdade, o coletivo, é a massa. Então, aquela questão da vacinação em massa é para quê? Para que nós temos aquela imunização, né, de rebanho e, com isso, evitar maiores contaminações e a mortalidade crescer, né? O aumento do índice da mortalidade. Mas você pode discutir. Vai judicializar mais um ponto do que já vem sendo nessa matéria que todo dia a gente fica esperando, né? Você mesmo postou, Paulo, outro dia, vão beber até a liminar cair, tá sendo desse sentido. Mas é desse jeito. Mais ou menos isso. É desse jeito, mas tem gente esperando... Tem gente esperando decisão do Tribunal de Justiça para ver que bar vai ficar aberto, que foi o que aconteceu no final de semana agora. O juiz determinou que alguns bares podiam abrir e até 10 horas da noite do sábado tá valendo, né, João? Um pouco antes, não, foi, né? Ontem. Ontem, domingo, tá caiu certo, a liminar ontem de algum desses bares aqui, até tava lotado. 7, o pessoal, né? Isso. Já estavam cheios ainda e a liminar caiu. Mas eu acho, Paulo, só para entrar nesse ponto que você tocou, que essa decisão do STF talvez até já prevendo essa questão das liminares. Porque, por exemplo, isso eu falando da questão da vacina, tá? Porque aqui em Belo Horizonte mesmo já existe essa restrição para entrar nos parques. Se você não tiver a vacina da febre amarela, você não entra nos parques. Então já é uma questão que já existe. Talvez esse entendimento de agora já vai ser usado para definir as decisões futuras em caso de entrar com uma liminar. Ótimo exemplo, João, essa questão da vacinação. Em determinados países, você não embarca no voo se você não tiver o cartão de vacinação contra a febre amarela. Ou seja, é a mesma analogia que a gente faz. Por que algumas companhias aéreas não permitem o seu embarque sem o cartão? Porque você não pode nem entrar no país se você não tiver ali um atestado que você está vacinado. Da mesma forma com relação à Covid. Essa matéria ela é tão polêmica, né? Essa questão da Covid, por conta disso, que a gente fica vendo uma questão de saúde sendo tratada com uma politização imensa em torno do assunto, né? Uma judicialização também e certas antinomias. Exemplo, você não pode ir para um restaurante beber, mas tem shoppings populares lotados agora na semana do Natal, né? Você tem um shopping funcionando, mas não tem escola, que seria fundamental para ler a questão da educação. Então, são temas controversos, mas eu falo sempre, passa pela conscientização individual de cada um, que nós temos que cuidar de nós mesmos e também do próximo. Tá aí, gente, a gente conversando então com a professora, a doutora Luciana Nepomuceno, especialista em direito eleitoral também, trazendo sempre um tema aqui pra gente, explicando muito bem, né? A gente estava aqui outro dia tentando explicar essa questão, por que a vacinação, essas restrições, elas são positivas, né? A gente falando sobre essa questão da coletividade. E aí, Luciana explicando mais uma vez aí, de maneira muito clara e transparente para os nossos ouvintes. Lu, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no Central, viu? Obrigada, gente. Feliz Natal para vocês. Nós encontramos semana que vem, se Deus quiser. Tá aí, Feliz Natal para você também. Ótima semana. Bom, gente. Boa semana. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau.